Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão assistindo este culto, ao vivo, ou que vão assistir depois, ou que vão assistir, como disse o diácono Léo Brandão, daqui a 10, 20 anos, porque eu sei que a tua palavra se renova a cada dia. Por isso eu te peço que na mesma profundidade com que essa palavra penetrou no meu espírito, que penetre no espírito do teu povo, da tua igreja. Pai, fala conosco, que toda distração caia por terra, que toda oração contrária caia por terra, que venha sobre nós, que venha a nós o teu reino, a revelação dos céus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu, quando comecei a fazer a ministração dessa palavra, eu não imaginei que eu iria me delongar tanto tempo. Não que estivesse pretensiosamente acreditando que a faria rapidamente, mas porque quando me embrenhei na busca, eu descobri a riqueza de detalhes que os estudos relacionados aos desertos nos trazem à compreensão. O tema da mensagem desta manhã, né, do dia de hoje, tema da mensagem de hoje, discernindo desertos e vales. O que você vai aprender hoje, o que Deus vai trazer ao seu coração através desta palavra, vai te trazer o discernimento para que você possa compreender o momento que você está passando. Se você está passando por um deserto ou se você está passando por um vale. Obviamente a gente vai entrar dentro dessa compreensão falando dos desertos, porque nós já temos todas as quartas-feiras, incansavelmente, falado acerca dos vales. Mas no final eu vou fazer sim um paralelo para que você possa ter uma compreensão ainda mais apurada, ainda mais afiada. A riqueza de detalhes dessa pregação a torna muito mais do que uma pregação, mas um estudo. Então eu quero que você ouça com o seu coração disposto, para que o Senhor venha falar poderosamente no seu coração. Eu quero trazer aqui inicialmente a seguinte compreensão. Existem algumas verdades relacionadas aos desertos que nós precisamos estar intrinsecamente compreendidos acerca delas, para que a gente não venha a falhar nesse preciso discernimento de onde especificamente nós estamos, se no deserto ou se no vale. A verdade inicial que eu trago para você é que na Bíblia o deserto está intrinsecamente ligado ao tratamento de Deus na nossa vida. Todas as vezes que o Senhor quer tratar algo na nossa vida, principalmente algo que está enraizado, principalmente algo que circunstâncias corriqueiras, adversidades corriqueiras não conseguiram tratar, Deus nos leva ao deserto na busca de arrancar este mal pela raiz. Por quê? Porque se Deus não nos levar ao deserto, este mal que muitas vezes está disfarçado dentro de nós, este mal que muitas vezes está escondido em algum recôndito da nossa alma, pode surgir de repente e trazer sobre nós terríveis prejuízos, prejuízos estes que podem implicar até mesmo na nossa eternidade, na nossa salvação. Então, a primeira coisa que eu preciso que você aprenda acerca do deserto no dia de hoje é que ninguém pode ir ao deserto por conta própria. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é forte. Se eu desejar hoje ir para o deserto, eu não poderei ir para o deserto, porque não cabe a mim decidir o momento de entrar no deserto. Por quê, pastora? Porque é Deus quem nos leva para o deserto. Primeiro, porque se a gente for entender de uma forma muito lógica, quem é que vai buscar para si um lugar inóspito para habitar? Deserto, inclusive, não é lugar de habitação, é um lugar transitório, é um lugar de passagem. Sem falar de todos os perigos e riscos que existem dentro do deserto. Então, quem é que vai buscar para si um lugar perigoso, um lugar sombrio, um lugar de escuridão, um lugar de temperaturas causticantes, um lugar de temperaturas abaixo de zero? Quem vai buscar um lugar desse para si? Então, todo aquele que decide ir para o deserto por conta própria, Deus tira ele de lá e mostra para ele que não é ele quem decide o tempo de ir para o deserto, mas é o Senhor
quem o leva para o deserto. Eu vou te dar algumas referências bíblicas para que você não acredite que eu estou fazendo uma conjecturação. Mas eu vou trazer para você a compreensão dentro do contexto. A palavra fala em Gênesis capítulo 16, do versículo 6 ao 9, dizendo o seguinte: E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Ou seja, não é tempo, Agar, de você vir para o deserto. Ela estava fugindo dos maus tratos de Sarai. Vai para o deserto. E ali o Senhor a encontra e manda ela voltar para a casa da sua senhora. Por quê? Porque não era o tempo de Agar ir para o deserto. E aqui a palavra de Deus me faz compreender que ninguém entra no deserto antes do tempo. Ninguém. Mas a gente entra no deserto no tempo dos propósitos de Deus para a nossa vida. Vou te trazer outra referência, ainda em Agar. A gente sabe que depois que Isaac nasce, Sara manda Abraão despedir Agar e o menino, porque ela não queria que Ismael fosse herdeiro da herança de Abraão, junto com Isaac. Abraão, mediante o pedido da sua esposa, fica preocupado. E aí o Senhor vem falar com ele. Olha que coisa linda. Gênesis capítulo 21, versículo 12 e 14. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-a sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante, no deserto de Berseba. A primeira vez que Agar tentou ir para o deserto, Deus disse: não, Agar, não é tempo. Nesta segunda ocasião que Sara queria mandar embora a Agar e Abraão receoso, temia, Deus disse: pode fazer o que a sua esposa está mandando você fazer, Abraão. E Abraão fez. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que havia chegado o momento de Agar ir para o deserto. Você só entra no deserto no tempo que Deus quer que você entre. Você só entra no deserto quando Deus permite que você entre. Escute, ninguém tem o poder de te colocar no deserto. Ninguém. Só Deus tem esse poder de colocar você no deserto. Só Deus tem esse poder. Só Deus. Que coisa fantástica. Olha o que a palavra fala acerca de Elias. A gente sabe que quando Elias, ele é usado por Deus, ora, e o Senhor desce fogo do céu, e ali a gente sabe que acontece um grande avivamento em Israel. 450 profetas de Baal são mortos, 400 profetas de Acera são mortos. Jezabel, quando sabe que os seus profetas de Satanás haviam morrido, o que ela faz? Ela jura matar Elias e diz: ainda hoje eu vou pegar a sua cabeça e vou colocar numa bandeja. Elias, com medo, foge. E sabe para onde ele vai? Para o deserto. Olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha no versículo 7 o que o Senhor fala para ele. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longa a caminhada. Ou seja, não é para você ficar nesse deserto. Versículo 15 diz: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ele estava no deserto de Sinai. Mas Deus disse: não é no deserto de Sinai que eu quero que você vá. Eu quero que você vá para o deserto de Damasco. Crente nenhum fica no deserto que ele escolhe. Não é você que escolhe o seu deserto. É Deus que escolhe o deserto para o qual você vai passar. É Deus.
Quem determina o deserto do crente é Deus. Graças a Deus por isso. Por quê, pastora? Porque Ele sabe o limite das minhas forças. Ele sabe até onde eu posso ser provado. Deserto não existe para matar crente, deserto existe para tratar crente, para libertar crente. Os irmãos de José pensaram primeiro em matá-lo no deserto, preste atenção nisso aqui. Rúben coage os seus irmãos e diz, ao invés de matá-lo, vamos lançá-lo nessa cova. Onde que ficava a cova? No deserto. Ali ele permaneceu por um pouco de tempo, sabe por quê? Porque não era ali que Deus queria José. Crente não fica no deserto que as outras pessoas o colocam. O crente só entra no deserto que Deus tem para a vida dele. Gênesis 37, 22, também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. Que coisa linda. Aleluia. Bate assim no seu peito e fala, o deserto que eu entrar, é Deus quem vai me colocar nele. Ninguém tem o poder de me levar para o deserto. Nem eu mesmo. Então, recebe essa palavra. Já começa a ter esse entendimento. É o Senhor quem nos leva para o deserto. Quer ver a prova? Mateus capítulo 4, versículo 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi sozinho para o deserto? Não. Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Deus. É Deus quem nos leva para o deserto. Ninguém te coloca no deserto. Então, em nome de Jesus, vamos mudar o foco. Se você está numa situação de deserto, para de começar a procurar culpados. Ninguém é culpado. É Deus que está querendo tratar alguma coisa profunda na sua vida. É Deus que te levou para esse deserto, porque Ele quer te libertar. Sabe por quê? O deserto é o juízo de Deus contra todas as áreas da nossa vida que ainda estão caídas, que ainda estão debaixo de pecado. O deserto é lugar que Deus leva somente aquele que Ele quer usar. Que coisa fantástica. Segunda verdade que a gente precisa entender sobre o deserto. É Ele quem nos conduz ao deserto. Para quê, pastora? Para lhe prestar culto. Olha que coisa linda. Que coisa fantástica. É Deus, pastor Ricardo, que nos leva para o deserto. E outra coisa, Ele não leva a gente para o deserto para a gente murmurar. Ele nos deixa nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Moisés estava no deserto e ali, levando o rebanho de Jetro, seu sogro, para pastar, ele tem a visão da sarça ardente. Essa é a escola teológica de Moisés, esse é o encontro de Moisés com Deus. E ali Moisés diz para ele, Moisés, eu estou te levantando para ser o libertador do meu povo. Vai para o Egito e diz a Faraó, para deixar o meu povo ir, caminho de 3 dias no deserto para prestar um culto a mim. Que coisa linda. Que coisa linda. Deus nos convida ao deserto, Deus nos leva ao deserto. Escute isso. Para a gente prestar um culto a Ele, para a gente conhecer a Ele. Deserto é escola de crente. Oh, aleluia. Deserto é lugar de conhecer Deus na intimidade. Deserto é lugar de ter uma revelação pessoal e distinta com Deus. Pastora, se Deus é quem me leva para o deserto, se Deus me convida para ir ao deserto, o que é que acontece se eu não aceitar o convite de Deus? Eu vou te falar agora. A palavra fala em Êxodo capítulo 5, versículo 3. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Quando eu não aceito o convite de Deus para ir ao deserto, eu sofro perdas. Escuta isso aqui. Rejeitar o convite de Deus para ir ao deserto só acarretará perdas. E muitas pessoas, por não discernir o tratamento de Deus no deserto, fogem desse tratamento. Mas foge para a sua própria ruína. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o povo mais ansiava ali no Egito? Alguém sabe me dizer?
que o povo mais ansiava ali no Egito? Ser livre. Era o que eles mais ansiavam, a libertação. Foram anos de escravidão, eles passaram 430 anos no Egito. Maior parte deles debaixo de escravidão, geração após geração. Só que quando eles clamam por libertação, o que eles não sabiam é que a libertação faz parte de um processo que começa no deserto. A libertação, ela nunca ocorre, querido, mediante um processo imediato. Ela é gradativa. E deserto é o lugar onde Deus nos leva a este processo gradativo de libertação. Você sabe por que existem muitas pessoas escravos de circunstâncias? Porque elas têm fugido do convite de Deus de passar pelo deserto. Quem não conhece o caráter de Deus, foge do tratamento de Deus. Quem não conhece os atributos de Deus, foge do tratamento de Deus. Foge do deserto. Quantas pessoas que estão escravas de relacionamentos, porque fugiram do tratamento de Deus, se negaram a passar pelo deserto da solidão. Deus as convidou a passarem por esse deserto de solidão para serem libertas dos seus próprios sofismas, das suas próprias carências, para serem libertas dos seus paradigmas, dos seus conceitos, das suas filosofias. Quantas pessoas! Mas essas pessoas negaram o convite de Deus, não aceitaram passar por esse deserto da solidão e por causa disso, até hoje estão escravas dentro de relacionamentos muitas vezes abusivos. Fugir só vai resultar em mais dores, e que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. O que é que o povo queria? Libertação. O que é que o povo não sabia? O que o povo não sabia era que entre a liberdade e a promessa existe um longo caminho. O povo queria a liberdade e a promessa, mas entre Etã e Canaã haviam 6 desertos a serem passados. Olha que coisa tremenda. Presta atenção, porque a gente sabe sobre esse êxodo, essa peregrinação do povo pelo deserto, mas existem características que a gente desconhece e que somam tanto a nossa vida, se a gente realmente tiver o genuíno entendimento. O que é Etã, pastora? Etã era a cidade limítrofe, aonde o povo estava para entrar no deserto. E Canaã era a terra prometida, ao qual o povo ansiava e estava na direção dela. Presta atenção. Entre Etã e Canaã haviam 6 desertos. Vou te provar biblicamente. O deserto de Sur, depois você pode ler, está em Êxodo 15, 22. O deserto de Sim está em Êxodo 16, 1. O deserto do Sinai está em Êxodo 19, 1. O deserto de Parã está em Números 10 e 12. O deserto de Zim está em Números 13 e 21. E o deserto de Quedemote está em Deuteronômio 2 e 26. Nos 40 anos de peregrinação, o povo passou por esses 6 desertos. Uma coisa que a gente precisa compreender é que existe uma pessoa muito interessada em nós não aceitarmos o convite de Deus para irmos ao deserto. A pessoa mais interessada que você não vá ao deserto é Satanás. Ele é a pessoa mais interessada porque ele sabe que depois do deserto tem libertação. E depois da libertação tem terra prometida para você conquistar. Tem promessa de Deus para você possuir. Ele sabe disso. Olha o que diz a palavra em 8 de Êxodo, capítulo 25 a 28. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, sacrifica a Deus no Egito. Tem muita gente achando que pode sacrificar a Deus no mundo. No mundo você não sacrifica a Deus, no mundo você sacrifica ao diabo. Isso aqui é forte, gente. Olha o que a palavra diz, e Moisés diz: não convém que façamos assim.
porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos ir, para que santifique ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá muito longe. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Tem muita gente achando que dá para sacrificar a Deus no Egito. Tem muita gente achando que dá para servir a Deus servindo ao mundo. Tem muita gente achando que dá para ser crente no mundo, usufruindo das iguarias do mundo. Tem muita gente querendo servir a Deus, comendo dos manjares do diabo e dos manjares de Deus. Não tem como, querido. Moisés foi enfático, não dá, Faraó, para sacrificar aqui no meio das abominações dos egípcios. Deus nos chamou para o deserto, e é para o deserto onde nós vamos sacrificar a Ele. É para Ele, é só Ele que vai ser o centro da nossa adoração. Que coisa linda. Pastora, quem é o maior interessado a que eu vá para o deserto? Deus é o maior interessado a te levar para o deserto. Uma coisa que a gente precisa entender é que deserto é rota indispensável para quem almeja a liberdade. Você quer ser liberto? Deserto é rota indispensável. Não tem como você alternar o caminho. No Waze de Deus não tem outra rota para você chegar à promessa. No Google Maps de Deus não tem outra rota para você chegar a Canaã. No Google de Deus, no mapa de Deus, no GPS de Deus, no God Position System, no sistema de posicionamento em Deus, não tem jeito de você chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Não tem maneira. Não tem como. Aleluia. Não tem. É por isso que ele vai garantir que você complete a rota. Como assim, pastora? Ele vai te levar para o deserto e vai te cercar de uma maneira que, por mais que você queira sair do deserto, não tem como, você vai estar encurralado. Por quê? Porque ele é o maior interessado. Ele sabe qual é o resultado de você passar pelo deserto. Que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. A direção que Deus deu a Moisés foi clara. O povo deveria caminhar o caminho de 3 dias no deserto para lhe prestar culto. Por que 3 dias? Era uma medida preventiva de Deus. Se Deus tivesse falado assim para Moisés, Moisés, leva o povo no deserto para me adorar, o povo ia pisar no deserto e adorar a Deus. Quando eles olhassem para o deserto, eles iam querer voltar para o Egito. Quantas vezes isso não aconteceu? Só que todas as vezes que eles queriam voltar para o Egito, eles estavam far away, longe demais. Estavam atrelados demais, comprometidos demais com a missão, para conseguirem voltar atrás. Que coisa fantástica! A gente percebe que na direção da terra prometida, Deus tomou precauções para que o povo não pudesse voltar para o Egito, caso desistisse de continuar o processo de libertação. Caso desistisse de buscar pela promessa. Êxodo capítulo 13, versículo 17 diz assim, olha, na direção da terra prometida, Deus tomou precauções para que o povo não intentasse voltar para o Egito. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Ou seja, ele podia ter conduzido o povo pelo caminho da terra dos filisteus, mas ele disse não, o povo vai ver a guerra, vai ficar com medo e vai querer voltar para o Egito. Eu vou levar eles pelo caminho do Mar Vermelho. Porque quando Faraó os cercar, eles não terão para onde ir. Se eles andarem para trás, para voltar para o Egito, Faraó os destrói. Então eles só terão um caminho, o Mar Vermelho. E para passar pelo caminho, eles estão na dependência do meu poder. Deus nos coloca no deserto, querido, para a gente aprender a depender somente dEle. Deus nos leva ao deserto para a gente entender que é tudo por causa dEle. Que só acontece porque Ele quer. Que só é realizado porque Ele faz.
Aleluia. Tem muita gente achando que é por causa da sua própria força. Tem muita gente achando que é por causa da sua própria sabedoria. Tem muita gente achando que é por causa do seu próprio poder financeiro. Jeremias capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. O deserto te ensina a se gloriar no Senhor. Quando Deus nos leva para o deserto, nós estamos tão comprometidos com o seu projeto, que voltar ao Egito deixa de ser uma possibilidade. Aleluia. Deus nos coloca em becos sem saída, para que quando a gente pensa em voltar, a gente não tem como. Aleluia, como eu me identifiquei com isso aqui, gente. Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 14, preste atenção. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Meu Deus do céu, que coisa linda! Deixa eu dizer uma coisa para você não se sentir um ET. É normal a gente temer o deserto, é normal. O deserto é esse território selvagem. É esse lugar de terras sem árvores frutíferas. É este lugar onde, quando se encontra pastagem, as pastagens são secas. É lugar de escuridão. É lugar de calor causticante. Quase 50 graus durante o dia. E muitas vezes temperaturas abaixo de 0 à noite. Se você sobrevive ao calor, dificilmente sobreviverá ao frio, é normal. O deserto é esse lugar de animais peçonhentos, é lugar de morte. Mas para Deus, para nós, deserto é lugar de vida. É lugar de renascimento. É lugar de novo nascimento. Sabe como é que o povo entra no deserto passando pelo Mar Vermelho? Que é a tipificação do batismo nas águas. É um novo nascimento. Que coisa fantástica. Por que Deus tem tanto interesse, pastora, de nos levar para o deserto? Porque o deserto revela a escravidão que ainda há dentro de nós. O povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de dentro do povo. Êxodo capítulo 32, versículo 4. Deixa isso muito claro para a gente, muito claro. A palavra de Deus, ela é precisa a nos dizer que na primeira ocasião em que o povo tem a possibilidade de adorar a Deus, eles adoram um bezerro de ouro e ainda diz: eis aí, Israel, o Deus que te tirou do Egito. Meu Deus do céu! Sabe o que o deserto estava revelando? Que eles estavam sendo guiados por Deus, mas que Deus não estava guiando os seus corações. Eles eram guiados externamente. Pessoas que cerimonialmente têm até aparência de crente, métodos de crente, linguagem de crente, mas o seu coração está entregue aos bezerros de ouro, aos ídolos. Meu Deus do céu! Cada deserto revela a escravidão que ainda existe dentro de nós. Em cada um desses 6 desertos, há provas específicas revelando a escravidão que havia dentro do coração do povo. É por isso que eles passam por esses 6 desertos diferentes. Porque cada deserto traz a sua libertação. Cada deserto traz a sua devida experiência. Eu não sei em que deserto você pode estar se sentindo agora. Eu só sei que esse deserto está promovendo uma libertação na sua vida. E vai te trazer uma grande experiência. Meu Deus do céu.
Olha o que está escrito em Levítico. Põe aí para mim, por favor, filha. Capítulo 16, versículo 20 ao 22. Eu preciso que você entenda o que é a referência de deserto para Deus. Deserto é lugar onde o nosso pecado é sepultado. Escuta isso aqui. Deserto para Deus é sepulcro de pecado. Deserto para Deus é cemitério de pecado. Olha o que a palavra fala. Levítico 16, 20 a 22. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal, e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Aonde que o bode, chamado Azazel, com o pecado do povo ia? Para o deserto. E aonde ele morria? No deserto. Porque o indício, a indicação, a referência dessa metodologia de ação cerimonial de Deus era essa. Deserto é lugar de sepultar pecados. A gente sempre sai do deserto com a experiência de um novo nascimento. A gente sempre sai do deserto, queridos, deixando sepultado, rest in peace, os nossos pecados. Sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Põe para mim aí, Ana, Deuteronômio 8, versículo 2. Por que, pastor? O que está escrito nessa passagem? No deserto, Deus nos prova para conhecer o que há no nosso coração. Deuteronômio 8, versículo 2. Olha o que diz a palavra. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto estes 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, a palavra é clara. Deus nos leva ao deserto para que nós tenhamos a revelação do que há em nosso coração. Mas a palavra está dizendo, pastora, que é Deus que nos leva ao deserto para Ele conhecer o que é no nosso coração. Ele já conhece. O que a palavra está querendo dizer é que Ele traz a luz para que a gente conheça. Ele nos torna conhecido o que havia dentro do nosso coração. No deserto só é levado quem é filho, porque é onde Deus nos disciplina. Está no deserto? Sinta-se amado por Deus. Deserto não é lugar de filho bastardo, deserto é lugar de filhos legítimos. Porque a palavra do Senhor é clara, Deuteronômio 8 e 5. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Deserto é lugar de Deus corrigir aqueles que Ele ama. Uma coisa muito importante que a gente precisa aprender sobre o deserto é que o deserto invoca de nós atitudes corretas. Antes de eu falar das atitudes corretas, eu quero dizer o que é que você não deve fazer no deserto. Preste atenção. Preste atenção. Cuidado com o que você pede no deserto. Como assim? Cuidado com o que você ora no deserto. Cuidado. Por quê, pastora? Porque Deus costuma geralmente ouvir as nossas orações no deserto. Olha o que ele fala em Números 14, versículo 28. Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sabe o que eles pediram a Deus? Quem dera que estivéssemos no Egito, quem dera que morrêssemos para que não pudéssemos estar vivendo esse momento. Olha a oração do povo no deserto. Aí Deus diz, fala para eles, Moisés, que eu vou dar a eles exatamente o que eles pediram. E é exatamente o que Deus faz. A Bíblia diz que todos os homens de 20 anos de idade para cima pereceram, morreram no deserto. Cuidado com as orações que você faz no deserto. Não se revolte contra Deus no deserto. Por quê? Números 14, versículo 35, diz a palavra: é isso que vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim.
Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei, quanta gente que eu não conheço, que porque entrou num deserto e não soube entender, não soube discernir o amor de Deus na tratativa do deserto, morreram espiritualmente. Quantas pessoas que abandonaram a fé em Jesus, no deserto, se rebelaram contra Deus, levantaram seus punhos contra Deus, não aceitaram o tratamento de Deus, não aceitaram o processo de libertação ao qual Deus os convidou a vivenciar. Não aceitaram, e o que aconteceu? Morreram espiritualmente, se rebelaram contra Deus. Uma coisa que eu também aprendo sobre deserto, é que no deserto só morre quem oferece a Deus fogo estranho. Números capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Isso aqui é forte, viu? Isso aqui é um estudo profundo para a sua vida. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor o fogo que não era sagrado. Só morre no deserto quem oferece para Deus o que não é santo. Mantenha a sua santidade no deserto, querido. Não negocie os princípios de Deus no deserto. Não abre mão dos valores sagrados do Senhor. Não abre mão da palavra do Senhor no deserto. Porque se você abrir mão da palavra do Senhor no deserto, você vai morrer espiritualmente. Você não vai viver a libertação que Ele tem para a sua vida. Você não vai viver a posse da promessa que o Senhor tem para você. Pastora, como é que eu devo passar pelo deserto? Obedeça radicalmente. O deserto é um treinamento de Deus para nos ensinar a sermos obedientes a Ele. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Quando você estiver no deserto, decida obedecer radicalmente o Senhor. Exercite a sua obediência a Ele. O deserto exige fidelidade. Falhar vai resultar em morte sem possuir a promessa. É isso que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 51. Olha o que diz a palavra. Isso aqui é forte. Vocês dois foram infiéis a mim quando, diante do povo de Israel, estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, ao deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Sabe para quem que Deus estava falando isso, pastora Gabi? Para Moisés e para Arão. Os caras que pagaram o preço. Que estavam ali, firmes com Deus. Aí Deus vai e diz assim para eles, olha, vocês foram desobedientes a mim, lá no deserto. Meu Deus do céu. Falei, Jesus, se Arão e Moisés foi desobediente ao Senhor, misericórdia de nós. Nos dá discernimento. Aprenda a fidelidade do Senhor neste deserto. Aprenda. Deixa eu trazer para você algumas verdades que você precisa saber sobre o deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 18. A presença do Senhor é constante no deserto. Aleluia. É por isso que Ele quer nos levar para o deserto, queridos. Porque se existe um lugar aonde você vai ter a presença do Senhor constante na sua vida, é no deserto. A palavra diz assim, olha, presta atenção. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. A palavra do Senhor diz que tanto pela manhã quanto pela noite, o Senhor manifestava a sua presença. De manhã, na coluna de nuvem, de noite, na coluna de fogo, a presença dele era constante. Deus manifestava a sua glória no deserto. Meu Deus, mas pastora, deserto é lugar de Deus manifestar a glória dele? Sim, deserto é lugar de Deus manifestar a glória dele. Versículo 10 de Êxodo 16. Enquanto Arão estava falando, todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. No deserto. No deserto. No deserto, Deus nos dá a sua lei. Que coisa linda. Levítico 7:38. Foi ali no deserto que o Senhor entregou para o povo as suas leis. No deserto o Senhor nos envia o maná. Êxodo 16:14. O povo acordava todos os dias e tinha o maná na porta das suas casas. No deserto.
No deserto, Deus fala conosco. Que coisa fantástica. Olha o que ele diz em Números, capítulo 1, versículo 1. Para que você entenda a importância de se permitir passar pelo deserto. Números, capítulo 1, versículo 1. O Senhor diz assim, olha. No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, no primeiro do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai. Deus vai falar com você no deserto. O deserto habilita os nossos ouvidos espirituais, nos dá sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No deserto, Deus faz milagres. Números 14, versículo 22. A palavra diz assim, 14, 22 de Números. Nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. O povo via os milagres que Deus estava fazendo no deserto. Deserto é terra inóspita, mas é o lugar perfeito para Deus manifestar os seus milagres. É o lugar perfeito para Deus manifestar os seus milagres. O que é que Deus faz mais no deserto, pastor? No deserto, Deus nos chama para fazer a festa. Olha que coisa fantástica. No deserto, Deus nos faz celebrar a festa. Números 9, versículo 4 ao versículo 5. Olha o que diz a palavra. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a festa da Páscoa. Eles comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Oh, aleluia! Tem festa no deserto? Tem. Porque quem anda com Deus e entra no deserto com Deus, ele vive milagres, ele vive o sobrenatural, ele vive a festa, ele vive a experiência com Deus, ele vive milagres, ele vive o sobrenatural. Aleluia! No deserto Deus faz o sobrenatural. Deuteronômio 8:4 diz que nem as vestes envelheceram no corpo e nem os sapatos envelheceram. Pelo contrário, antes cresciam junto com o povo. Deixa eu te dizer uma coisa. No deserto Deus não vai deixar faltar nada para você. Nada. Aleluia. O que acontece no deserto, pastora? No deserto tem gente que se levanta para te amaldiçoar. Lá estava Amaleque contratando Balaão para amaldiçoar o povo. Mas sabe o que acontece quando a gente está no deserto com Deus? Deus transforma maldição em bênção. A palavra fala em Deuteronômio, oh glória a Deus, ou melhor, em Números capítulo 24, versículo 1, que quando Balaão vai para o alto do monte para amaldiçoar o povo, ele olha para o povo e começa a abençoar o povo, a profetizar palavras de bênção sobre o povo. Uma coisa que a gente precisa aprender é que Deus só leva para o deserto quem Ele quer abençoar. Você está no deserto? Então deixa eu te dizer, Deus está doido para te abençoar. Aleluia. Deus só leva para o deserto aquele que Ele quer abençoar. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo conosco no deserto. Nós precisamos entender. Para quê, pastora? Para a gente não provocar a ira de Deus. A palavra é clara. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz que o povo murmura contra o Senhor, provocando a ira de Deus, e isso traz morte para o povo. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu deserto é do tamanho da tua boca. Fecha a tua boca, começa a louvar ao Senhor, ao invés de murmurar ao Senhor. Tem esse discernimento no deserto. Tem esse discernimento no deserto. Aleluia. Pastor, esse deserto está demorando tanto, então deixa eu te dar uma dica. Só permanece no deserto aquele que está desagradando a Deus. A gente não sai do deserto enquanto a gente não fizer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então se posicione. Entenda o que Deus quer de você. Deserto não é lugar de desviar, crente. Deserto é lugar de ficar ainda mais crente. Números 32 e 15. É lugar de ficar ainda mais firme. Vai haver ocasiões que Deus vai permitir que a gente se sinta sem rumo no deserto. Sabia disso? Já se sentiu assim, sem rumo no deserto? Eu já. Você começa a atirar para tudo que é lado. Para ver onde que você acerta o alvo. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é normal. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2. Olha o que é que a palavra diz.
Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo, pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam sem rumo. Agora vão na direção do norte. Deus deixou o povo um tempo sem direcionamento. Está sem direcionamento, então deixa eu te dizer. É deserto, viu? É deserto. Mas não desespera não. Que Deus vai olhar para você e dizer: ei, faz tempo que você está andando sem rumo, mas deixa eu dizer para onde você vai agora. Aleluia, o cuidado de Deus nunca falta para a nossa vida. Deus seja louvado. Aleluia. Uma coisa que a gente precisa entender é que todo deserto é transitório. Deserto é lugar de passagem, é lugar de experiências. Deuteronômio 11:5 deixa isso muito claro para você e para mim. A palavra diz: vocês viram que Deus fez no deserto durante a viagem até este lugar. Ou seja, é transitório. Deus não quer você morando no deserto, Deus quer você passando pelo deserto. Então aprenda a passar por esse deserto. Pastora, você está falando de deserto, minha alma já está seca aqui. Quando é que chega o vale? Chegou o vale. Não é essa a pergunta que a ovelha fez? Pastora, como é que eu sei o que é deserto e o que é vale? O deserto antecede os vales. O vale sempre vem depois do deserto. Vale é lugar de delícias. Vale é lugar de conquista. Deserto é lugar de tratamento. Vale é lugar de conquista. Deuteronômio 1:1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica ao lado leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, ou seja, haviam passado pelo deserto e chegaram ao vale do Rio Jordão. Eles estavam na Cisjordânia, ou seja, na região antes do Jordão. E eles estavam prestes a possuir a Transjordânia, a região após o Jordão. Eles haviam chegado no vale do Jordão. Havia acabado os 40 anos de peregrinação pelo deserto. O povo chegou no vale do Jordão. Pastora, me explica mais sobre o vale. O vale é lugar de usar das experiências que você conquistou no deserto. Se deserto é lugar de tratamento, vale é lugar de recompensa. Preste atenção nisso aqui. Se Deus nos leva ao deserto, a decisão de ir ao vale é nossa. Você sabia disso? Deus não nos leva ao vale. Deus nos convida a irmos ao vale. Por quê? Porque Ele quer usar as experiências que a gente alcançou no deserto para viver as conquistas que Ele tem para nós no vale. É por isso que todas as vezes que o povo estava em guerra, os reis oravam: devo ou não ir para a batalha. E sabe onde aconteciam as batalhas? No vale, ou seja, devo ou não ir conquistar o que o Senhor tem para a minha vida. Que coisa fantástica. Aleluia. Na história do povo de Israel, o povo descia ao vale para lutar contra os seus inimigos. O deserto tem essa escassez de recurso. O vale já tem provisão de recurso. Olha que coisa fantástica. Quem não passou pelo deserto, não tem coragem de passar pelo vale. Meu irmão, depois que você passa pelo deserto, qualquer vale para tu é fichinha. Depois que tu passa pelo deserto, qualquer vale para tu é só possibilidade de amadurecimento e de crescimento, de conquista. Aleluia. Canaã inteira, todas as cidades de Canaã, sabe onde elas estavam estabelecidas? Em um vale. Todas. Canaã, ela estava cercada por montanhas. As cidades eram vales. Estavam localizadas em vales férteis. Depois do povo ter sido forjado no deserto, os desafios do vale não lhes deteriam mais. Não lhes deteriam mais. O Senhor te adestra no deserto e te projeta nos vales. Aleluia. Repete assim comigo: o Senhor me adestra no deserto e me projeta no vale.
Não tem projeção no vale se você não se dispor a passar pelo deserto. Não tem. Tanto o deserto quanto o vale são lugares em que Deus está conosco. Ele está contigo no deserto, Ele está contigo no vale. Não é isso que o salmista diz, Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem aprende a conhecer a Deus no deserto, tem a revelação dele nos vales da vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está no deserto aquele que se encontra totalmente na dependência de Deus. Nessa pergunta que você está fazendo agora. Tá bom, pastora, mas como é que eu vou saber se eu estou no deserto? Deserto é lugar inóspito, deserto é lugar onde você não tem provisão nenhuma, onde você depende de Deus. Se você está sem provisão, se você está sem recursos, se você está na dependência total de Deus, você está no deserto. Você está no deserto. Se você não tem para onde fugir, correu para um lado, tem a seta que vai de dia. Correu para o outro, tem a mortandade do Covid que assola meu dia. Você vê que não tem para onde correr. Você está no vale. Melhor, você está no deserto. Por quê? Porque é rota obrigatória. É rota obrigatória. E o vale, pastora? Vale é quando você está diante de grandes desafios. Você tem os recursos. Você só precisa ter o discernimento para administrar os recursos. Lembra da campanha das quartas-feiras? Discernimento de como enfrentar cada uma das batalhas no vale. O deserto te empodera. O vale te leva às conquistas do empoderamento que você recebeu no deserto. No deserto há ressignificação de valores. Você entende que bezerro de ouro não vale nada, quem vale é Deus. No deserto você tem a ressignificação do que é fidelidade. Fidelidade não é adorar a Deus, é adorar bezerro de ouro. Fidelidade é adorar só a Deus. Quando você passa pelo deserto, você sai de lá liberto, com a posse da promessa. Vale são os lugares onde as suas promessas estão. Mas quando você sai do deserto, você sai preparado para possuir as promessas. Essa é a diferença do deserto e dos vales. Então aquele que está no vale está diante de grandes desafios. Tem os recursos, mas continua dependendo do Senhor. Os reis nunca iam para as guerras sem ter a certeza de que o Senhor estava com eles. Salmo de número 20, nós lemos na quinta-feira. Davi estava indo para a guerra, ele para no templo, ele ora ao Senhor. Ele para na congregação, ele ora ao Senhor pela vitória. Ali, enquanto ele ora, um oráculo é liberado sobre a vida dele. Por quê? Porque o rei, quando ia para a guerra, ele buscava uma palavra profética da parte de Deus. E ele recebe uma palavra profética, a certeza da vitória. Salmo de número 21, ações de graça. Deus deu vitória ao rei. O deserto te ensina a depender de Deus. E a continuar na dependência de Deus nos vales. É por isso que Deus permitiu que durante anos da sua vida, Davi andasse pelos desertos se escondendo de Saul. Porque nos desertos, Deus estava habilitando a vida de Davi para possuir as conquistas que ele tinha para ele nos vales. Meu Deus do céu. No deserto, Israel era escravo em processo de libertação. Nos vales, Israel era um povo liberto em processo de conquista. Em que lugar você está? Deserto ou vale? Em que lugar você se encontra? Deserto é lugar de humilhação. Vale é lugar de honra. Deserto é lugar de tratamento. Vale é lugar de recompensa. Em que lugar você está? Em que lugar você está? Eu não quero te desencorajar se você estiver no deserto, pelo contrário. Já estou pregando há quase 1 hora. Para te dizer que se Deus está te levando para o deserto é porque Ele te ama. Se você está no deserto, Ele te ama. O deserto mais longo que eu já vivi durou 1 ano e 6 meses da minha vida. Nesse deserto, eu passei necessidades. Passei. Eu dependia 100% de Deus. É por isso que nos vales que Deus tem me dado o privilégio de entrar,
eu entro me lembrando das experiências que Ele me deu no deserto. E se no deserto Ele me sustentou, Ele proveu para as minhas necessidades, Ele me surpreendeu, quanto mais não fará nos vales que Ele tem para mim. Quanto mais não fará. Aproveita esse deserto. Deixa Deus trazer essa sensibilidade aos seus ouvidos. Ele quer que você aprenda a discernir a voz dEle. Tem muita gente que é levado por todas as vozes. Deus quer que você seja conduzido pelo conselho dEle, pela voz dEle. Deserto não é lugar de morada. É transitório, é passageiro. Você está passando por este vale, por este deserto. Eu não sei se você está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Queira Deus que você esteja no sexto já para entrar na terra prometida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu na terra. E o teu deserto já está com a hora contada. Deus tem vales para você. Você está no deserto ou você está no vale? Não importa onde você esteja, Deus está com você. Para que você saia do deserto liberto. Assuma a responsabilidade que esse deserto exige de você. Discirna as suas guerras. Discirna o que Deus está querendo tratar na sua vida. Levou 1 ano e meio para eu entender o que Deus estava querendo tratar na minha vida. A gente sempre sai do deserto melhor do que a gente entra, sempre. Porque enquanto a gente não fica melhor, a gente não sai. Infelizmente, quando a gente se rebela no processo, a gente morre espiritualmente. Alguns morrem literalmente. Eu quero orar por você agora. Por você que se sente no deserto. Nessa terra árida, causticante. O calor da provação tem te trazido desespero de alma. Mas deixa eu te dizer, há fontes no deserto. Há fontes. A Bíblia fala de um homem que encontrou fontes no deserto. Há fontes no deserto. Quando Agar estava chorando, porque acreditava que o deserto era o fim para ela, a Bíblia diz que Deus abriu os seus olhos e ela viu a fonte. Deus não abriu a fonte já estava lá. Deus abriu os olhos para ela ver. Às vezes existem fontes no deserto que a gente não consegue ver, porque a gente está tão desesperado que a gente não consegue enxergar, percebê-las, notá-las. Hoje Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar essas fontes no deserto. Quando a gente entra no deserto, Deus mostra para a gente onde tem a fonte e nos lembra da promessa que Ele tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Nesse tempo de coronavírus, muitos estão se sentindo em desertos. Hoje a Tua palavra nos trouxe o discernimento do que é o deserto. Eu acredito sim que muitos autônomos estão no deserto porque a fonte dos seus recursos está fechada. Muitos profissionais liberais estão passando pelo deserto. Numa terra árida, seca, sem provisão. No deserto não há árvores frutíferas. Mas, Senhor, eu libero sobre a vida deles a Tua palavra que foi pregada hoje. Assim como Israel no deserto tinha nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Mostra para eles que Tu estás com eles em todo o tempo. Manda à porta da casa deles o manar diário, todos os dias. Aqueles que estão em desertos emocionais, aqueles que estão desesperados, com picos de estresse, com crises de ansiedade, aqueles que estão no deserto da depressão, no deserto da síndrome do pânico.
Eu sei que muitas dessas patologias, Senhor, são causadas por fatores químicos, hormonais. Mas Tu és o Deus que entra no sangue das pessoas, Tu entra no hormônio das pessoas. Tu entra, Senhor, em cada detalhe deste. E eu Te peço agora, entra, Pai. Entra neste deserto que essa pessoa está. Faça ela ouvir a Tua voz. Faça ele acreditar que o Senhor vai cuidar de cada um dos detalhes. Para aqueles que estão no vale, gerindo recursos que ainda têm, gerindo esta crise, com as possibilidades que ainda tem, dá discernimento para sair destes vales com grandes conquistas. Grandes conquistas. Enche-os de sabedoria para guerrear essas batalhas. Dá-lhes, ó Deus, discernimento de saber quais as batalhas que eles devem entrar ou não. Porque nem toda batalha a gente precisa entrar. Que essa palavra gere vida no que está no deserto e do que está no vale. Em nome de Jesus. Você que quer entregar sua vida para Jesus agora, coloque a mão no seu coração. Repita comigo essa palavra. Senhor, eu recebo a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu renuncio a Satanás e as suas obras. Eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, com caneta de ouro, com tinta de sangue. Quebra toda maldição. E dá a esta pessoa o Espírito Santo, que possa lhe ensinar tudo quanto precisa saber acerca do Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.